A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para poder trazer uma reflexão de Deus aos nossos corações, mas também para trazer alguns esclarecimentos concernente à fé do cristão através das Escrituras Sagradas e o coronavírus, a Covid-19, assim também como outras doenças. Sabe por que eu resolvi trazer esse tema para a gente conversar um pouco hoje? É porque muitas pessoas pensam assim: poxa, se eu creio em Deus, se eu tenho fé em Deus, por que eu tenho que estar lavando as mãos frequentemente? Se eu creio em Deus, por que eu vou ter que usar máscaras? Se eu creio em Deus, por que eu não vou sair de casa? Deus é quem me sustenta, Deus é quem me guarda, eu não vou fazer isso, entendeu? Então tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento, inclusive pessoas religiosas, pessoas que levam uma vida eclesiástica. Eu conheço uma pessoa que tem uma grande função eclesiástica e ele pegou e disse assim: olha, eu não vou usar máscara, eu creio em Deus, Deus é quem me guarda, Deus é quem me protege. E aí ele não usava, e de repente pegou uma pequena gripe e já mudou de ideia, e que bom que ele mudou de ideia, tá certo? Então vamos entender dentro das Escrituras algumas explicações. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde, assim também como a própria Secretaria de Saúde do município, do estado e consequentemente o Brasil como um todo, diz que um dos meios que nós temos para nos resguardar desta enfermidade é lavar a mão com sabão frequentemente. Agora, por quê? Porque quando nós passamos o sabão ele rompe com a membrana de gordura, né, que possuímos nas nossas mãos, e o sabão ele elimina essa membrana de gordura que está nas nossas mãos. É esta a razão de nós termos que lavar as mãos frequentemente. Agora, analisando à luz da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo de número 15, versículo de número 2, a Bíblia diz que Jesus estava reunido com um grupo de pessoas e quando de repente chegou os fariseus e perguntaram a Jesus. As pessoas estavam comendo, estavam tendo um banquete ali naquele momento. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor Jesus, teus discípulos eles estão comendo sem lavar as mãos, não lavam as mãos, eles não estão cumprindo a tradição dos nossos anciãos. E aí, o que tu diz? E aí existe uma discussão ali entre Jesus e os fariseus, Jesus concedendo a eles uma explicação. E lá no versículo 11 do mesmo capítulo, Jesus disse assim, né: hipócritas, o que faz mal ao homem não é o que entra no homem, não é o que entra no ventre do homem. O que entra no ventre do homem depois é expelido para fora. Mas o que contamina o homem é aquilo que ele fala, é aquilo que sai dos seus lábios. E aí? Se Jesus disse isso, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, eu posso comer com as mãos sujas? Eu posso evitar de fazer a higienização das minhas mãos? Outra pergunta. Você terá a resposta de todas elas mais na frente. Uma das recomendações é: por que ficar em casa? Muitos dizem: eu não vou ficar em casa, eu tenho minhas coisas para fazer, eu vou me movimentar, eu vou andar. A vida ela segue. E aí muitos utilizam o Salmo de número 121, versículo de número 5, que diz: o Senhor é quem me guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o Senhor é o meu protetor. E aí, eu saio de casa ou não saio de casa? Se eu olhar ao pé da letra, eu vou sair, porque a Bíblia diz que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Agora a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda as pessoas para ficar em casa. Por quê? Porque o nosso organismo ainda não tem anticorpos para poder combater o novo coronavírus, e ele é transmitido facilmente. E aí, fica em casa para obedecer à Organização Mundial de Saúde ou sai de casa porque diz as Escrituras Sagradas? Vamos ver. Outra situação.
Usamos máscara ou não usamos? Há pessoas que preferem não utilizar máscaras, porque usam o seguinte argumento: Deus vai me guardar, Deus vai me proteger. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitos vão usar até o que diz em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos de número 2 e 3, que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando tu passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te sustento com a destra fiel da minha justiça. Eu te sustento. E aí? Uso ou não uso, porque eu tenho da parte de Deus esta rica promessa? Bom, eu quero dizer uma coisa para você: nós temos que crer na Bíblia Sagrada, é bem verdade, em tudo o que aqui está escrito. Mas preste atenção numa coisa: no Salmo de número 91, uma coisa maravilhosa da Bíblia Sagrada, sabe o que é? É que a própria Bíblia, ela é explicada pela própria Bíblia. Salmo 91, versículos de número 11, deixa bem claro um texto que foi utilizado pelo diabo, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, na tentação de Jesus. Foram 3 tentações que nós vimos relatados dentro da Bíblia Sagrada, de uma forma ali direta, e Jesus sempre respondeu baseando está escrito, levando sempre para a Bíblia Sagrada. A primeira tentação, o diabo chega para Jesus e disse: Jesus, pega essas pedras e transforma em pães. Jesus utiliza a Bíblia e ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o diabo perdeu a primeira. Segunda, a Bíblia diz que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, está em Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. E lá quando Jesus estava no pináculo do templo em Jerusalém, e Satanás também, Satanás chegou para Jesus e usou, sabe o que? Usou a Bíblia. Satanás usou o Salmo 91, versículo 11 para Jesus e disse: lança-te daqui abaixo, não está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos, para que tu nunca tropeces com teu pé em alguma pedra? Sabe o que foi que Jesus disse? Satanás, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, mas só a Ele servirás. Então as pessoas utilizam muito esse salmo, o salmo de número 91, como se ele fosse um amuleto que irá salvá-lo, guardá-lo em todas as circunstâncias da sua vida. Muitos deixam a sua Bíblia aberta na sua estante, num canto de parede, num altar, dentro da sua própria casa, e deixa aberta no Salmo 91, acreditando que se a Bíblia estiver aberta no Salmo 91, os demônios não vão entrar na casa dele, as doenças não vão entrar na casa dela. Eu quero lhe dizer uma coisa: não vai adiantar nada. A Bíblia Sagrada não é para estar aberta na tua casa, ela é para estar aberta, sabe aonde? Na tua vida, é para estar aberta no teu coração e sendo praticada por você. Isso sim, as pessoas utilizam: olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, praga nenhuma chegará à tua tenda, não te assombrarás do terror noturno, nem da peste que assola ao meio-dia, nem da mortandade que assola na escuridão. Ou seja, utiliza ali todo o salmo. Só se esquece de uma coisa: só se esquece de ler com total atenção o que diz o versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E eu te pergunto, será se verdadeiramente todo ser humano ele está escondido no esconderijo do Altíssimo? Será se todo ser humano verdadeiramente ele está seguindo fielmente o que diz as Escrituras? Porque esse salmo ele diz respeito àquelas pessoas que têm uma estreita relação com Deus. Ou seja, o salmo ele tem valor, ele é uma promessa de Deus, mas por ele ter uma promessa de livramento de Deus, isso não significa que eu tenho que colocar Deus à prova. Sabe por quê, meu irmão? Porque nem sequer o próprio Senhor Jesus, ele colocou Jesus à prova, colocou Deus à prova, melhor dizendo. Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por quê?
Porque aquilo estava escrito, entendeu? Não tentarás o Senhor teu Deus. Outra situação, nós vemos também no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 16, versículo 18, Jesus disse assim: aqueles que me seguem, eles pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, dano nenhum lhes fará. Que bom, né? Está na Bíblia, é promessa de Deus. Isso quer dizer que eu vou pegar numa serpente, isso quer dizer que eu vou pegar numa víbora venenosa, isso significa que eu vou pegar no escorpião. Você entende assim? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí você pergunta, mas a Bíblia não diz que pegarão em serpente? Vamos entender como é esse pegar em serpente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, versículo de número 1 ao 6, nos conta que o apóstolo São Paulo, ele estava sendo conduzido a Roma para ser julgado pelo imperador romano. E o que aconteceu? Durante esta viagem do apóstolo São Paulo pelos mares, o navio ele se espedaçou por completo, perto de uma ilha. E por divina proteção de Deus, todos que estavam naquela embarcação foram salvos em pedaços de madeiras e outros que souberam nadar, porque foi Deus que prometeu a Paulo que nenhuma daquelas vidas que estavam naquela embarcação, elas iriam perecer. E quando eles chegaram naquela ilha, eles foram muito bem recebidos pelos bárbaros. E Paulo, ele pegou ali alguns gravetos para poder colocar numa fogueira, porque era um período de chuva, estava fazendo muito frio, e eles precisavam de uma fogueira para poder se aquecer. E quando o apóstolo São Paulo pegou ali um graveto para poder colocar na fogueira, uma víbora mortal, ela prendeu no dedo de Paulo. E o que foi que Paulo fez? Paulo agora ele pegou na serpente, pegar na serpente é exatamente isso, que você vai estar andando e pegando serpente por aí. Você vai pegar na serpente quando? Quando a serpente pegar em você. Ou seja, uma serpente pegou, te picou, ficou presa no teu pé, ficou presa no teu braço, tu vai deixar a serpente presa? É nesse momento que você vai pegar na serpente. Nós temos que compreender como diz as Escrituras Sagradas, nós temos que ter a real interpretação. Quando Jesus disse pegarão em serpente, não é que eu vou estar saindo e pegando nas serpentes, é porque se vier uma serpente, falo agora no sentido físico, e ela prendesse ao meu corpo, eu não vou deixar ela presa, eu vou ter que tirar. E foi isso que Paulo fez. Paulo pegou aquela víbora e jogou dentro do fogo. E os bárbaros que estavam ali, o povo bárbaro, ficou olhando para Paulo e eles cogitavam entre si, dizendo: vejam, este homem ele é prisioneiro, a justiça persegue ele, parece que ele escapou ali da justiça dos homens, mas a justiça não o deixa viver. E eles ficaram esperando Paulo morrer, a qualquer momento ele vai cair. A qualquer momento ele vai cair duro no chão, vou ficar aqui só observando. E esperaram um tempo e mais tempo e nada aconteceu. E depois ficaram pensando: peraí, esse camarada não é um homem e deve ser um Deus. E na realidade não era. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus estava escrito: pegarão em serpentes. E Paulo pegou, e dano nenhum lhe causou. Se beber alguma coisa mortífera, então eu vou pegar veneno e vou beber. Se eu já sei que é veneno, vou seguir o que diz as Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Que você possa estar mais claro com relação ao que nos ensina as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor também, amados, ela nos conta a respeito dos galileus. A Bíblia diz que uma torre caiu em cima de uns galileus. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, não pense que aqueles galileus eram mais pecadores do que os outros homens que estão vivos. Não, todos são iguais. E se não vos converterdes a Deus, da mesma forma perecereis. Porque os discípulos chegaram para Jesus admirados e disseram: Jesus, tu viu o que Pilatos fez com aqueles galileus? Ele pegou um grupo de galileus que estavam sacrificando a Deus, oferecendo ali o seu holocausto ao Senhor,
e de repente ele matou aqueles galileus, derramou o sangue deles, misturou o sangue deles com o sangue do holocausto. E Jesus usou exatamente essa parte também da torre de Siloé que havia caído sobre os homens. Então foram duas tragédias que aconteceram: a torre de Siloé, que caiu sobre um grupo de 18 pessoas, e o governador Pôncio Pilatos, que matou um grupo de galileus que estavam sacrificando a Deus, que estavam oferecendo seus holocaustos, e ele matou aqueles galileus e derramou o sangue deles e misturou com o sangue de bodes, com o sangue de novilhos, que eles estavam ali sacrificando a Deus. E Jesus disse que aqueles que morreram com a queda da torre, e aqueles que foram mortos por Pilatos, eles não eram mais pecadores do que os outros. Aí você pergunta, então por que tem uns que morrem e uns que são mais pecadores do que outros? Como eu te falei, a própria Bíblia dá a resposta. Segundo está escrito no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que a única razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E você pergunta, isso significa que aqueles que morrem, Deus não está usando de misericórdia para com eles? Não estou dizendo que Deus não esteja usando, pelo contrário, eu quero dizer também que toda fruta, ela chega um dia de ser colhida. Toda fruta, um dia ela amadurece. Umas amadurecem com mais tempo e outras amadurecem com menos tempo. A verdade é que a qualquer hora o ser humano ele vai estar sendo recolhido desta terra. Não importa se é jovem, não importa se é velho. O mais importante é que nós estejamos preparados para este dia da colheita, porque um dia Deus ele vai colher a vida de todos nós. Um dia nós seremos colhidos, mais cedo ou mais tarde. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Não sabemos se vai ser por intermédio de uma enfermidade, não sabemos se vai ser através de um acidente ou se Deus vai apenas tirar o fôlego de vida. Só Deus sabe. Mas de uma coisa eu sei: Jesus disse: estejais vós apercebidos, porque não sabeis o dia e nem a hora da vossa partida. Então o que eu digo para você é: cuide-se, lave frequentemente as suas mãos, use máscara para onde quer que você for, tá certo? Procure ficar em casa, só sai se for realmente necessário. Não tente o Senhor teu Deus. Nós temos que crer nas promessas de Deus, nós temos que acreditar piamente nisso, mas nós temos que também fazer sempre a nossa parte. Veja que Paulo, ele fez a parte dele. Paulo, ele estava ministrando a palavra de Deus, foi preso, mas na hora que ele mais precisou, Deus estava do lado dele. A palavra de Deus também nos fala a respeito de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente e eles foram salvos, eles saíram de lá ilesos. Sabe por quê? Porque eles foram fiéis a Deus até o último dia, até o último momento de suas vidas. E é isso o que eu conclamo a todos vocês: seja fiel a Deus em todas as circunstâncias da sua vida e cuide-se, porque as autoridades que estão aí, nos alertando, foram autoridades constituídas pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração e que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.